em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. A palavra diz assim: vocês devem orar assim. Esse contexto, os discípulos de Jesus pedem para que Jesus ensine eles a orar. Então Jesus fala assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele começa ensinando a orar e ele mostra a nossa condição de filho quando ele diz Pai Nosso. Depois ele nos mostra a nossa condição de adorador, quando ele fala sobre santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ele nos apresenta como súditos. Seja feita a tua vontade, a gente consegue enxergar um servo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele mostra que também nós somos como mendigo, que precisamos todos os dias ser alimentado por Deus. Perdoa as nossas dívidas. Ele nos apresenta também como um devedor ou um pecador. Não nos deixe cair em tentação. Então, Deus, na oração que ele ensina para os seus discípulos, é interessante que Deus, ele começa mostrando todos nós como filho de Deus. Depois ele vai nos colocar como adorador. Mas é interessante que logo em seguida Deus fala: venha o teu reino. Jesus nos chama a gente a proclamar o reino de Deus, a pensar no reino de Deus, orar pelo reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí vamos para Marcos, capítulo 1, versículo 14. Podemos ler o 14 e o 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. Jesus, ele foi batizado por João Batista. Depois do batismo de João Batista, o que acontece? Ele é levado ao deserto. E por 40 dias Jesus jejua e ele é tentado por Satanás. Quando Jesus retorna do deserto, a primeira coisa que Jesus faz é proclamar o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus faz é proclamar o reino de Deus. E ele fala das boas novas de Deus. O que seria as boas novas de Deus? As boas novas de Deus significa evangelho. Essa é uma palavra grega, evangelho, que significa as boas novas que traz alegria. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse evangelho, que é interessante a gente pensar que o Marcos, no evangelho, ele fala sobre as boas novas. E eu acho muito interessante quando ele apresenta o que Jesus estava anunciando no reino, e ele usa essa palavra evangelho. Porque o evangelho já era falado antes de Jesus.
Tem uma inscrição romana, quando é apresentado Augusto César, depois vocês podem pesquisar, o nascimento do Augusto César, do Império Romano, eles fazem uma mudança por completa, um marco na história. Na época, o calendário só existia 10 meses. Terminava em dezembro, porque só existia 10 meses. Mas aí, então, houve um marco, essa inscrição ele era anunciada para o povo em todo lugar que o Império estava ali dominando, era anunciado esse evangelho, e isso houve um marco. O Augusto César seria o salvador, seria a pessoa que ia livrar as pessoas. Mas um pouco antes, o evangelho também já era falado. Quando a Pérsia ela invade a Grécia, tenta dominar a Grécia, e aí, em determinado momento, os gregos conseguem vencer as batalhas, e eles conseguem se livrar disso, e ele vence a grande batalha contra os persas. Então, nesse momento, eles começam a anunciar um evangelho. E o evangelho dizia assim: lutamos por vocês, ganhamos a batalha, agora vocês já não são mais escravos, mas sim homens livres. Nós aqui no Brasil, porque a gente não passa por guerra, a gente não tem um entendimento mais profundo, claro para nós. O que é ser escravo? A gente não tem noção. Mas aquele povo que estava sendo dominado, e de repente eles vencem a batalha e eles encontram a liberdade, isso era um marco. Agora sim vocês são livres, agora sim vocês podem sonhar, agora sim vocês têm um marco na história, na sua liberdade. Então, no Evangelho de Marcos, quando ele fala sobre que Jesus estava anunciando as boas novas do Reino de Deus, ele estava trazendo essa liberdade para nós. Estava trazendo essa alegria, esse marco na história. Jesus também foi um marco na história. Existe um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo. E Jesus ele veio para nos libertar do pecado, para a gente não ser mais escravo do pecado, da nossa vida cotidiana. E então ele começa a anunciar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. A primeira coisa que Jesus faz, quando ele é batizado, fica 40 dias no deserto, ele anuncia o reino de Deus. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Faz sentido para você as boas novas do reino de Deus? Faz sentido para você? É isso que você vive todos os dias? Pare para pensar você mesmo e responda para você mesmo. Você sente hoje uma alegria, o seu coração fica cheio, pulsa uma alegria de poder participar do reino de Deus, de poder falar das boas novas do reino de Deus. Ou você já tem muito tempo na fé e porque você tem muito tempo na fé, foi se perdendo a alegria. E aí hoje o que faz sentido muito mais é estar aqui no domingo. E a gente se encontra no domingo que vem, dia 21. Estamos de novo aqui. Porque para Jesus, para os discípulos que andavam com Jesus, isso fazia todo sentido. Era isso que eles viviam, era isso que pulsava no peito, era essa alegria. E Jesus estava proclamando as boas
novas do reino de Deus. E a mensagem era uma só. Você tinha que ter duas coisas ao você ouvir essa notícia. No versículo 15, ele diz: arrependam-se e creia no Evangelho. Duas coisas. Primeiro, arrependimento. E depois, crer nas boas novas do reino. Hoje, quem precisa se arrepender? Quem precisa se arrepender? Segundo Paulo diz em Romanos 3:23, fala que todos nós precisamos de arrependimento. Porque ele diz que todos pecaram. Ele fala que todos nós fomos destituídos. Todos nós saímos do jardim. Todos nós. Por conta do pecado. Todos nós. Então, se todos pecaram, todos precisam de um arrependimento. 1 João, capítulo 1, do 8 ao 9. João diz assim para nós hoje de manhã: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais um. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Muito forte. É isso que João fala. É isso que Jesus estava falando sobre arrependimento. Era isso que Paulo também estava falando sobre arrependimento. É isso que Pedro fala também. Na sua carta, ele fala também sobre arrependimento. Então, quem precisa se arrepender? Não é sábio a gente pensar no outro, tá? É muito mais sábio a gente pensar em nós mesmos. Colocar luz em nosso próprio coração. Do que eu preciso me arrepender hoje? Como está meu coração hoje? O que é que eu já me arrependi lá atrás? Fui batizado, só que hoje eu não vejo que é tão radical assim. O que seria isso? Arrependa-se. Irmãos, parece que é algo duro demais, mas a mensagem que João está falando aqui na carta, na primeira carta, ele está mostrando o privilégio da gente receber o perdão de Deus. Ele fala que Deus ele é bom, ele é fiel, ele perdoa. Então nós não devemos ter medo do arrependimento, porque Deus está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos purificar. Só que você hoje tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade hoje, de arrepender. Para você que não tem muito contato com a palavra de Deus, arrependimento é uma mudança de direção. No grego ele chama metanoia, que é você mudar a sua mente, a maneira de pensar de uma maneira diferente. E porque você pensa diferente, você age diferente. Você muda a sua vida, você muda a sua vida, o seu caráter. Então, esse é o arrependimento que Deus está chamando, a mudança de vida. Não é ficar triste, mas a mudança de vida. Então, Deus nos chama, arrependa-se e creia nas boas novas.
de Deus. É um privilégio a gente passar por um arrependimento. Se você já experimentou esse processo do arrependimento, aonde dói, aonde desafia, aonde vem tantos sentimentos no nosso coração, mas depois, quando a gente recebe o consolo, o bálsamo, o perdão de Deus, aí ninguém segura. É uma alegria. Isso enche nosso coração de alegria. E é exatamente isso que Deus tem chamado a gente. Arrependa-se. Experimente o privilégio do perdão de Deus. O privilégio de ser livre. Livre. O privilégio de não sermos mais escravos do pecado. O privilégio da gente experimentar as boas novas de Deus. Você quer conhecer com mais profundidade as boas novas de Deus? Primeiro passo, arrependa-se. Talvez você ache que é um outro que precisa de arrependimento. Afinal, você tem 30 anos na fé. Afinal de contas, você já sabe muito sobre a palavra de Deus. Afinal de contas, você já vem aqui há muito tempo. Não caia nessa tentação. Mas procure colocar luz diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Você pode conversar com uma outra pessoa que você tem mais intimidade e buscar esse arrependimento. Segundo passo que Jesus fala, creia nas boas novas. E aí, crer, vou falar o que não é, para a gente entender o que é. Crer não é simpatizar. Porque quando você crê nesse modo de simpatizar, você fala assim, poxa, que legal. Como é que foi o culto? Foi legal, hein? Palavra poderosa. Mas aí, o que é que muda na sua vida? Nada. Não muda nada. Você, segunda-feira, terça-feira, você vai continuar do mesmo jeito. Não muda nada. Isso é simpatizar. Isso é ser religioso apenas. Mas crer é confiar por inteiro. Eu estava vendo uma parábola do alpinista e é para uma reflexão. Diz que tinha um alpinista que ele se preparou muito para escalar um monte. Uma montanha chamava Aconcagua, que fica ali nos Andes, na Argentina, com o México. E aí ele tomou a decisão de ir sozinho escalar esse monte. E aí ele foi subindo, e ele não se preparou para acampar em nenhum lugar, porque ele queria fazer isso de uma vez só, essa escalada. Faltando 100 metros para ele chegar no topo, ele acaba escorregando e caindo. Os grampos vão se soltando e ele começa a ficar caindo. E nesse processo que ele está caindo, ele começa a gritar para Deus, Deus, socorro, Deus me salva. E aí Deus pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça, filho? E ele, eu quero que o Senhor me salve. Aí Deus, você confia mesmo que eu posso fazer isso? E ele fala, sim, eu confio. Aí Deus fala, então corta a corda que está te segurando, que te mantém pendurado. Se você confia, corta a corda que te mantém pendurado. Aí houve silêncio. Ficou quieto. Já era noite, muito vento, escuro. Ele não enxergava mais nada. E aí ele, com medo, ele não cortou a corda. Depois o resgate vem.
encontra ele congelado e ele estava a 2 metros do chão, morto. E eu penso, isso é você confiar quando Deus manda cortar a corda. Você corta? Você confia? Ou você tem reservas que você fala, se Deus... Sabe por que eu não faço, Ivan? Vou te explicar, porque eu acho que Deus não é assim, não. Tem um Deus na Bíblia e tem outro Deus que eu criei aqui na minha cabeça. Porque confiar em Deus, Jesus vai mostrar logo em seguida, no versículo 16 ao 18, aí mesmo, não, lá em Marcos 1, do 16 até o 18. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Confiar em Deus é exatamente isso. Quanto tempo ele demora para decidir, para cortar a corda? Marcos fala que foi no mesmo instante. Eles largaram as redes e confiaram em Jesus. Eles acreditavam no Evangelho. Vamos um pouco mais adiante, André? 19. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filho de Zebedeu, preparando as redes no barco. Vamos. Imediatamente Jesus chamou eles e os seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, e com seus irmãos, com seus empregados no barco. Ok, só tem ali mesmo, no versículo 20. Ótimo. Então, esses homens, eles acreditaram no Evangelho. E acreditar no Evangelho era exatamente isso. Se você vai ler o Evangelho de Marcos, você vai se deparar com muitas coisas assim. No mesmo instante, imediatamente. No mesmo instante, imediatamente. Eles largaram as suas famílias. Largaram e foram. E eu sei que para alguns aqui largar a família não seria difícil no mundo que a gente vive hoje. Afinal de contas, tem jovens que não vê a hora, né, de fazer 18 anos, ter seu emprego, sua independência e se mandar. Tudo bem, mas e se Deus falasse para você, olha, eu quero ser o senhor da sua vida profissional. O que você faria? Eu quero ser o senhor da sua vida emocional, amorosa. Você deixaria Jesus entrar ali? Você ficaria relutando? Mas eu não acredito, Ivan, que Deus é desse jeito, não. Não é desse jeito, não. Afinal de contas, Deus é amor, né? Você pensa desse jeito? Leia o Evangelho, qualquer um. Mateus, Marcos, João. Sabe o que Lucas diz? Lucas diz, no capítulo 14, 25, ele diz que se você não amar Deus mais do que a você mesmo, seu pai, sua mãe, ele fala, não serve para ser meu discípulo. Ele vai falar sobre isso. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus deixa claro quem são as pessoas que são livres. Porque os judeus achavam que ser livre era só você
fazer parte da linhagem dos hebreus, de Abraão. Ou seja, só você seguir uma religião, não importa qual, afinal de contas, todo caminho leva para Deus. Seja religioso, está tudo certo. E Jesus vai falar, não. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Jesus vai falar isso em João. Então, aonde você for, a Bíblia vai dar uma direção muito forte. Você crê no Evangelho? Crer no Evangelho é você deixar que Deus seja o Senhor da sua vida em todas as áreas. É você deixar Deus trabalhar naquilo que você está escondendo há tantos anos, porque você tem medo de abrir. Então você esconde. Afinal de contas, Deus é amor. Deus não está preocupado com isso, não. Tem muito mais coisas que Deus está preocupado. Não. Deus está preocupado exatamente ali, naquilo que você guarda. Creia no Evangelho. Você crê no Evangelho, o seu coração hoje está cheio de alegria. Amém, irmãos? Crer no Evangelho, o seu coração está pulsando de alegria. De você ser livre, de você ter o perdão dos seus pecados. Crer no Evangelho é você anunciar o reino de Deus. Você hoje tem anunciado o reino de Deus? Irmãos, responda para você mesmo. Você tem anunciado, você tem proclamado o reino de Deus? Ou você só não anuncia o reino de Deus porque você está esperando uma programação da igreja? Eu não evangelizo, não proclamo, porque o Pedro não marcou nada. Só como exemplo, tá, Pedro? Mas assim, as nossas desculpas, irmãos, não fecha a conta. Não fecha a conta. Não fecha. Crer no Evangelho tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Se você acredita. Porque se você não acredita, desculpa, a gente acaba vivendo uma religião. Um modo de viver. E aí, para quem tem mais tempo, nossos amigos já estão tudo aqui, né? Nossos filhos estão todos ali juntos, eles se gostam e fazem atividades juntos. E é muito legal. Mas desculpe, irmãos, isso não é o Evangelho. O Evangelho que é apresentado na Bíblia, ela requer uma entrega. Deus quer você por inteiro. Deus quer trabalhar em todas as áreas da sua vida. Aquelas que você não se importa, mas aquelas também que para você é muito difícil você abrir. E aí é ali que Deus quer trabalhar. É ali que Deus quer trabalhar. Arrependam-se e creia. Falar de Deus para as pessoas é um privilégio, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Falar de Deus para as pessoas, anunciar o Evangelho, é um privilégio. Não são poucas a quantidade de pessoas que estão pensando nesse exato momento de tirar a sua própria vida. Muita gente está pensando nesse exato momento de tirar a sua própria vida. Então, Deus, Ele quer que eu e você saímos para anunciar o Evangelho. A gente vai levar o Evangelho para essas pessoas. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão conhecer o Deus verdadeiro. E Deus vai acolher essas pessoas. Deus vai perdoar essas pessoas. Deus vai adotar como filho. Deus vai amar incondicionalmente essa pessoa. Olha o tanto de privilégio que você vai levar para alguém. E sem contar que para você também
você está recebendo até antes tudo isso que eu estou te falando. Então, lá em Mateus capítulo 5, essa semana eu fui num bate-papo do Cachoeirinha e foi citada essa escritura. A gente pode ir lá em Mateus capítulo 5. O versículo é o 14. Até o 16. Jesus nos dá essa responsabilidade. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Vamos mais adiante. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o seu Pai que está no céu. Então Deus dá essa responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade de ser luz? Nós, hoje. Nós, hoje. E aí ele fala, você não acende uma luz e coloca debaixo de uma vasilha. Você coloca no lugar apropriado. Então, acreditar nas boas novas do Evangelho é poder ser luz. E é maravilhoso ser luz. É maravilhoso brilhar. É maravilhoso ser usado por Deus. É maravilhoso, não tem preço. Você estar estudando a Bíblia com alguém, ver a transformação de uma vida. É maravilhoso. A minha irmã foi batizada no ano passado. Esse ano ela não vê a hora de batizar alguém. É o sonho dela para esse ano, é batizar alguém. Eu lembro de estudando a Bíblia com o Dilson, lá no Morro Doce. E depois que terminava os estudos, o Dilson ia lá para a garagem dele tocar com as pessoas, os amigos dele. Moisés, o pessoal lá. E eu ficava pensando, Deus, esse homem vai tocar na igreja. E aí, quando ele é batizado, a gente está naquele processo de ficar aqui na Zona Norte, e ele fala, olha, eu quero servir. Ele não conhecia as canções da igreja, mas a gente estava lá treinando ele, ensaiando, trouxemos ele para o coral, e ver ele servindo aqui hoje, a todos nós, isso é uma alegria, não tem preço. Não tem preço. A Daiane está estudando a Bíblia agora, também é um estudo lá do Morro Doce, lá com a Zene. Então, gente, é um privilégio. É maravilhoso. Eu queria que todos nós possamos experimentar isso. As boas novas do Evangelho. As boas novas de Deus. Então, vamos anunciar, vamos ser luz